Amém, graças e paz, boa noite a todos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, baseada em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Eu disse Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Mais uma vez, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Bem-vindo, bem forte. Aleluia. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. O tema desta mensagem é a grande e urgente necessidade do Espírito Santo. A grande e urgente necessidade do Espírito Santo. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz no capítulo 1 que Deus fez os céus e a terra. No versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava ali dando vida, ele estava ali dando forma, ele estava ali como que chocando para que tudo passasse a nascer. E eu quero dizer para todos nesta noite que até hoje nós precisamos do mover do Espírito de Deus sobre nós. Ele se moveu na criação, ele se moveu durante todo o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento muito mais ainda, e até hoje há uma necessidade, aleluia, do mover do Espírito Santo sobre nossas vidas. E é essencial que a igreja reconheça isto, a importância da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É vital que a igreja entenda e busque isto, porque sem Ele, nada nós somos. Aleluia. Sem a presença do Espírito Santo não havia criação, não havia universo, não havia raça humana, não havia igreja, não haveria salvação, não haveria consolo, não haveria força, não haveria absolutamente nada. Nós precisamos muito da presença do Espírito Santo. A igreja só se tornou forte por causa de duas coisas: pela ressurreição de Cristo e pela descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, chamado o dia de Pentecostes, quando o poder de Deus, a glória de Deus, o avivamento de Deus, quando o Espírito desceu sobre aqueles 120 homens que estavam lá no cenáculo, eles foram inflamados pela glória, pelo poder, pelo avivamento, por uma vida completamente diferente, numa dimensão muito além do que eles já haviam vivido, e aquela igreja se tornou uma igreja poderosa até os dias de hoje. Digam amém. Amém. Então a igreja só renasceu por causa do poder do Espírito Santo que veio sobre ela. Glória a Deus. A igreja se tornou forte somente depois desse dia. Antes a igreja estava tímida, a igreja estava medrosa, a perseguição era tão terrível, era tão atroz, era tão ferrenha, que a igreja se acovardou, se trancou, o povo estava com medo. Aleluia. Mas depois que o Espírito de Deus desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, aleluia, os apóstolos até foram surrados pelas autoridades e saíram da prisão dizendo: graças a Deus por isso, graças a Deus porque nós sofremos afrontas por causa do nome do Senhor. Digam glória a Deus. Essa carência que a igreja tem hoje é do Espírito Santo. Eu costumo dizer que você não está precisando de dinheiro, você não está precisando morar de frente à praia, no melhor apartamento aí da sua cidade.
Você está precisando mesmo é da presença de Deus. É a presença de Deus que nos fortalece, que nos torna felizes. É a presença de Deus que cura nossos traumas, que tira a síndrome do pânico, que tira o vazio existencial. É a presença de Deus que nos eleva, que nos dá poder para vencer. É a presença de Deus que nos cura, que nos dá alegria, que nos dá razão de viver, que tira de nós a depressão, a angústia. É a presença do Senhor. E nesta noite, para a glória de Deus, nós estamos aqui declarando. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque nesta noite Deus vai inflamar você com a presença poderosa do Espírito Santo. Aleluia. Foi Ele que incendiou a igreja. E Jesus Cristo disse, como nós vimos lá no início de João 14, que Ele mandaria um outro Consolador. E Ele veio e está conosco. É Ele quem edifica a igreja. É Ele quem consola a igreja. É Ele quem exorta a igreja. É Ele quem está de mãos dadas com a igreja. E muitas vezes nós estamos distantes de uma realidade tão forte e gloriosa que Deus tem otorgado para nós. A Bíblia diz lá no final de Mateus que Ele veio e estará conosco até a consumação dos séculos. Mas nós vivemos como se Ele não existisse. A realidade das experiências com o Espírito Santo, elas são tão pequenas que poucas pessoas têm. Então hoje nós estamos falando dessa grande urgência, dessa grande necessidade que a igreja tem da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estive buscando o sentido desta palavra, e a palavra inexprimíveis são gemidos tão diferentes que não se consegue exprimir. Inexprimível é o que não consegue exprimir, é o que não consegue se botar para fora. Sabe aquela coisa que dá um nó na garganta e você não consegue botar para fora? Sabe aquele gemido tão diferente que ninguém nunca viu, aquele momento tão difícil? Assim o Espírito Santo está gemendo, querendo levantar uma igreja poderosa na terra. Assim o Espírito Santo está intercedendo por nós diante do Pai, dizendo para o Pai, aleluia, sem palavras, porém só com gemidos: Pai, levanta uma igreja forte neste mundo, porque é necessário, porque estamos no final, porque o anticristo está prestes a mostrar a sua cara, porque a igreja está cheia de pecado, porque o povo está no materialismo. Então ele geme, aleluia. E eu quero crer nesta noite que o Espírito de Deus ele está aqui, gemendo pela minha vida, gemendo pela sua vida, para que nós sejamos santos, para que nós sejamos imbatíveis, para que nós sejamos decorosos, para que nós sejamos uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou ler cada um versículo desses aqui, mas eu vou apresentar um panorama bíblico. Se alguém quiser depois pode pegar os versículos comigo. A Bíblia diz, por exemplo, que Ele nos ensina. João 14, 26, nos fará lembrar e nos ensinará todas as coisas. A Bíblia diz, conforme lemos no texto, que Ele clama. Gálatas 4, 16. Agora olha só, nós lemos aqui que o Espírito de Deus está nos nossos corações e clama: Abba, Pai. Se você nunca entendeu esse versículo, Ele clama: Abba, Pai, de dentro de você. Viu o texto que nós lemos? O Espírito de Cristo está nos nossos corações e clama: Abba, Pai. Ele clama: Abba, Pai, por você, porque Ele está dentro de você. É o clamor que sai dele, de dentro do tesouro de Deus. Conforme a Bíblia diz que Deus tem os seus tesouros em vaso de barro, somos nós, é a presença dele clamando dentro de nós: Abba, Pai, para que essa igreja não seja destruída, para que essa igreja seja uma igreja valente até o fim. Tem glórias a Ele nesta noite. Quem tem glória para dar, liberando glória. A Bíblia também nos diz que Ele nos dirige. A Bíblia também nos diz que Ele nos convence. Olha só, a Bíblia diz que, aleluia, que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia mostra também Ele advogando
João 14,16, a Bíblia diz também que ele não contente, a Bíblia diz também que ele fala, a Bíblia diz também que ele regenera, e lá em Tito, nós fomos redimidos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele testifica com o nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus, João 15:28. A Bíblia diz que ele impede. Paulo queria ir para um lugar, mas Paulo diz, mas o Espírito de Cristo disse para eu não ir. Está lá em Gálatas, Atos 16, de 6 a 7. A Bíblia diz que ele chama, ele comissiona. A igreja em Antioquia estava reunida, em Atos capítulo 13, estava em oração, quando de repente o Espírito Santo usou alguém e disse, separai para mim a Paulo e a Barnabé para obras que eu tenho chamado. Bendito seja Deus, você tem um chamado do Espírito Santo. É Ele quem te chama para o ministério, é Ele quem coloca os dons, os talentos na sua vida, para que a obra do Senhor seja feita. Digam glória a Deus. E a Bíblia diz também que Ele te convida, a Bíblia diz também que Ele revela, e a Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. Digam glória a Deus nessa noite. Eu quero dizer mais uma vez, irmãos, diante desse quadro apresentado pela Bíblia, nós precisamos ou não precisamos da presença do Espírito Santo? E não somente precisamos da presença do Espírito Santo, mas nós também precisamos ser cheios dele. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz, não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esta palavra enchei-vos é a mesma conotação verbal do id, está no imperativo. Deus está mandando, Deus não está pedindo, Deus não está suplicando, Ele está mandando, enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos dessa realidade, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não basta só ter o Espírito, precisamos ser cheios dele, porque os dias são maus. Aleluia. É por isso, irmãos, que eu preciso falar que o Espírito Santo também ele é muito sensível. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo sem tirar de mim aquilo que não agrada a Ele. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo sem tirar meus carrapichos. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo sem negar a mim mesmo. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo deixando, aleluia, que as minhas fraquezas sobressaiam na minha vida. Porque o Espírito Santo, ele é santo, santo, santo. Porque se tais coisas eu faço, ele vai se afastar de mim. E a Bíblia diz que eu posso até extingui-lo, não extingais, extinguir. O que é extinguir? É o extintor de incêndio que tem nas empresas, nas escolas, até na igreja também. Aquele extintor serve para extinguir o fogo, para apagar o fogo. Se eu faço coisas que não é da vontade dele, eu não vou ser cheio dele nunca. Pelo contrário, ele vai se extinguir, como se extinguiu na vida de Sansão. Até então, Sansão revelou os seus segredos. Ele era um homem forte, poderoso, imbatível. A cidade, os exércitos inimigos tinham medo de Sansão pela sua força, pelo poder que Deus deu a ele. Deus engrandeceu o nome dele na terra através de Sansão. Sansão pregou a palavra de Deus, mostrando a força de Deus na vida dele. As pessoas temiam, não era Sansão, era o Deus que Sansão tinha. Sansão era um homem muito forte. A Bíblia diz que uma queixada de um animal, de um jumento, ele matou mais de 1000 pessoas. Ele arrancou os portões de uma cidade e levou para cima de uma montanha, coisa que vários cavalos não conseguiam fazer. O cara era top, ele era muito forte mesmo. Mas um dia, quando ele revelou o seu segredo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se afastou dele. Então não seja você um Sansão que teve uma carreira tremenda, como que de um foguete e de uma hora para outra desapareceu. Eu quero pregar nesta noite para que você seja firme até o fim, que a presença de Deus te capacite até o fim, que a glória de Deus esteja na sua vida até o fim, e que você seja sensível à presença do Espírito que está conosco. Ele é nosso amigo fiel, ele veio para ficar até o fim, ele é nosso
nosso amigo verdadeiro? Quem é que está contigo todos os dias? Quem é que está contigo todos os dias na constatação do céu? Se teus amigos covardes te deixaram para trás, mas ele não. Aliás, Paulo diz que o Espírito do Senhor não é de covardia, mas é de fortaleza e é de poder. Você vem nessa noite aqui, já vai sentir aí a fortaleza do Espírito Santo, porque se você veio nesse lugar e você está ouvindo esta palavra, é porque Deus parou você. Seja renovado pelo Espírito do Senhor, seja tomado de uma nova unção pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então você precisa conservá-lo. Paulo também diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Você precisa conservar-se puro, limpo de coração, porque ele é assim. Ele veio sobre João como uma pomba pura, branquinha, eu acredito. Aleluia, sobre Jesus, melhor, quando foi batizado por João, ele é puro. Se você quer ser cheio do Espírito de Deus, você precisa ser puro. Você precisa tirar de você todas as maldades. Você precisa fazer uma reflexão, uma introspecção e arrancar das suas entranhas aquilo que não é de Deus. Aleluia! Para que você esteja numa parceria muito grande com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos se alinhar com os propósitos dele aqui na terra. E olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 9,14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Ou seja, Jesus estava no plano da redenção, estava ali com Cristo em todas as lutas, em todas as batalhas, até a cruz. Não tem como desassociar a igreja do Espírito Santo. Não tem como desvincular a igreja do Espírito Santo. Vem desde a nossa convenção, nos convencendo. Vem desde João 3, praticando em nós o novo nascimento, dizendo que aquele que nascer da água e do Espírito, vem Ele nos aperfeiçoando e nos santificando. Vem Ele para ser um presente para a igreja, para edificar essa igreja, para tornar ela, aleluia, noiva santa, para se encontrar com o noivo, com o esposo, de glória a Deus das bodas do Cordeiro. Há uma necessidade muito grande da igreja buscar a presença dele. Aleluia. Aí você diz assim, como eu já ouvi isso muitas vezes: ah, mas quando eu aceitei eu já tenho ele. Sim, você tem ele. Você não está errado. Mas eu pergunto, você é cheio dele? Você é cheio dele? Se você me diz que é, então me mostre os seus frutos. Porque todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo não somente fizeram as obras de Deus, mas também receberam os dons de Deus. Foram impactados com sinais, com maravilhas e com poder. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos dele o tempo todo. Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém. Porque, como falamos até na nossa criação, quando nós fomos criados, olha só o que Jó diz, capítulo 33, versículo 4: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Que maravilha, irmãos. Jó diz: o Espírito de Deus foi quem me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agora precisamos dele para ser uma igreja verdadeira neste mundo. Porque a igreja verdadeira, ela está desaparecendo. A igreja, ela está sendo tão atacada pelas falsas doutrinas, pelas heresias, por tantos ensinamentos.
por pessoas que aparecem de repente na tela do seu celular, falando o que quer. Olha, irmãos, pode ter certeza, neste país, até quem chega em nome de Deus, sendo o diabo, as pessoas lhe dão crédito. Chegou em nome de Deus, pode ser o diabo, que as pessoas lhe dão crédito, porque as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina, estão se cercando de falsos mestres, os seus ouvidos estão coçando para ouvir as coisas que não são de Deus. As pessoas não querem seguir um líder que lhe confronta, as pessoas querem seguir um líder que favoreça, que lhe bajule e que não jamais deixe o pecadinho de lado, que está tudo beleza. Nós estamos sendo invadidos por essas coisas. E cadê a presença do Espírito Santo na igreja? Cadê o poder de Deus na igreja? Cadê a unção de Deus na igreja? Cadê os milagres de Deus na igreja? Cadê os dons que desapareceram? Por que desapareceram? Porque Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias muitos iriam se desviar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Queridos, esta mensagem que eu estou falando para você nesta noite é uma mensagem essencial. Eu já estou há mais de 40 anos no Evangelho, nunca vi igrejas tão frias como hoje, nunca. Mais de 40 anos, mais de 4 décadas dentro das igrejas no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, que preguei em várias igrejas na Paraíba. Eu nunca vi uma igreja tão fria, onde as pessoas não têm harmonia com o Espírito Santo. O diabo entregou o celular na mão das pessoas e as pessoas não sabem fazer outra coisa. 150 vezes por dia pegando um celular. É o que os especialistas estão dizendo. Que comunhão é essa? Por que você não acorda, dá bom dia para o Espírito Santo? Por que você não acorda e diz: Senhor, eu te amo? Por que você não acorda, se debruça aos seus pés? Por que você não acorda e tira um tempo para Deus? Por que você não mergulha no oceano do Espírito? Por que você não faz isso? Se você cada dia continuar assim, você vai ficar para trás. E se você me perguntar por que eu estou pregando esta mensagem, se você me perguntar por que eu estou pregando esta mensagem, eu vou falar para você agora. Porque nós estamos num momento muito do Apocalipse. E se você não buscar a presença do Espírito Santo, sinceramente você cai, você vai para o outro lado. Você vai abandonar. Porque essa vida rasa não é suficiente. Não soma pontos, não soma créditos. Essa vida rasa não te pontua para você ser um homem forte para encarar as coisas que estão para aí. É por isso que tem a necessidade de você reserva noites, reserva dias, mergulha na leitura, na oração, no jejum, no perdão. Procure a presença dele com afinco. Busque mais a Deus face a face. É isso que você está precisando. Porque não vai vir de outra forma. Mas infelizmente a nossa carne, ela está sempre colocando uma outra prioridade. A nossa alma fala e a gente ouve. E quando a gente ouve a alma, a gente afunda. Quando a gente ouve Deus, a gente solta. Glória a Deus. Então glórias ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero nesta noite dizer para você, falar de 3 expressões, são mais, são muitas, como nós falamos, apresentamos no cenário de muitas expressões, mas eu quero falar apenas de 3 coisas, de características do Espírito Santo. Vejam bem, a Bíblia diz no João 6,63 que ele é Espírito de vida. Espírito de vida. Acho que ninguém ouviu, vou falar de novo. Espírito de vida. Glória a Deus. Espírito de vida. O que é ter vida? Glória a Deus. É não viver na mortandade.
é não viver no mar da angústia, é não viver distante, é não viver, sabe, como ímpio, sabe, é não viver, aleluia, sem conhecer Deus, é viver distante. Quantas pessoas estão morrendo uma morte espiritual, num sono profundo da indolência, um sono espiritual maligno, não se desperta para as coisas do alto, pensa como ímpio, age como ímpio, o pensamento é de ímpio, se está numa rodinha é tudo igual, não tem diferença, não faz diferença, você está morrendo espiritualmente. Mas nesta noite saiba que você está diante do Espírito de vida, aquele Espírito que foi soprado no vale de ossos secos de Israel 37, aleluia, sobre ossos, aleluia, veio sobre eles carne, poder e vida, e se levantou a multidão, dando glória a Deus. A igreja do livro de Atos, ela estava ainda precisando desse revestimento, aleluia, precisando dessa vida, e foi quando o Espírito de Deus veio que a igreja se tornou imponente, forte, vigorosa, sem temer a homem algum. Ao ponto dos apóstolos sair da prisão e dizer que importa antes servir a Deus do que aos homens. Ninguém calou a boca daquela igreja, porque era uma igreja viva. Ninguém calou a boca daquela igreja, porque era uma igreja destemida. Ninguém calou a boca daquela igreja, porque era uma igreja que vivia o Evangelho de fato e que tinha um grande amor por Jesus. Aleluia. O Espírito de vida, Ele está aqui nesta noite para te dar força, para te levantar, para te colocar de pé, para te dar alegria, para te fazer sorrir, para te fazer falar, para te fazer sonhar e ter visões do céu. Glória a Deus. A outra expressão está em 2 Timóteo 7. Ali fala do espírito de fortaleza. Agarra aí, irmão. Agarra aí. Agarra esta visão. Não está vencendo? O espírito de fortaleza está contigo. Clama a Ele. Se renda. Diga para Ele que sem Ele você não vai vencer isso nem aquilo. Diga para Ele: olha, Senhor, o negócio está difícil para caramba. Vem sobre mim o espírito de fortaleza. E Ele vem. Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele vai te dar força. O espírito de fortaleza. Agora a gente não pode morrer com a fonte do nosso lado. Tem muita gente morrendo com a fonte do lado. A fonte está do lado, cheia de água viva, cheia de poços profundos, cheia de coisa boa, cheia de vida. E nós estamos morrendo, porque nem sequer abrimos a boca para beber. Aleluia, Jesus. E isto é muito sério. E a Bíblia diz assim: abre a tua boca e eu a encherei. Abre a sua boca aí e diga: Jesus, eu preciso tanto de você. Eu preciso tanto do teu Espírito. Eu preciso tanto da tua presença. Eu quero sair daqui tão diferente. Eu quero tocar nas pessoas e sair virtude das minhas mãos. Eu quero orar pelos doentes e quero vê-los curados. Eu quero pregar o teu Evangelho e quero ver pessoas chorando nas esquinas. Eu quero falar do teu amor e sentir que não fui eu que falei, mas o Senhor me usou para impactar gerações. Como foi falado aqui, ó Deus, desta rota de colisão. Aleluia, no ano de 2024, quem eu encontrar não vai sair perdido de diante de mim, porque eu tenho a palavra da fé, a palavra de poder, a palavra de unção para passar para as pessoas. Glória a Deus, receba a vida de Deus nesta noite. Você que veio aqui está precisando de uma renovação, seja renovado pelo Espírito Santo, seja renovado o Espírito de vida. Ele está enchendo você, vai dar glória a Ele, porque quem manda a glória para cima, Ele
batizado no Espírito Santo, nunca mais falou em línguas. Hoje é noite especial de Deus para você. Glória a Deus. Para você ser renovado, para você ser tocado, para você ser cheio, para você sair daqui diferente. Aproveita este momento. Aproveita este momento. É um momento muito especial de Deus para você. Aproveite, não perca seu tempo não. Não perca seu tempo não. Diga: Deus, eu preciso da tua presença, da tua unção. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero sair deste mundo diferente. Eu cheguei assim, assado, mas eu vou sair daqui diferente para a glória do teu nome. Quantos recebem esta palavra e querem sair diferente daqui? Digam glórias ao Senhor dos Exércitos nesta noite, porque o Espírito de vida, aleluia, está aqui. Que você receba nesta noite ventos veementes e impetuosos do Espírito de Deus sobre a sua vida, para impactar o seu coração.